e amados irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. Muito bom dia a você, querido, que já se inscreveu em nosso canal, muito bom dia a você que todos os dias faz parte aí dessa comunhão gloriosa. Ótimo dia para você, ótimo café da manhã, que Deus te abençoe abundantemente, você e a sua família. Queridos, o sentimento da palavra nessa série é sobre edificados sobre o padrão de Deus. Edificados sob o padrão de Deus. Ah, glória a Deus. O Senhor tem falado muito em nosso espírito nesses dias acerca de edificação. Nós sabemos que a edificação faz parte do plano de Deus. Deus está edificando na terra a sua igreja. Portanto, Deus tem uma edificação na terra. A edificação de Deus na terra não é uma denominação religiosa, não é, amados irmãos, uma instituição religiosa. A edificação de Deus na terra é a igreja, cuja igreja, segundo Paulo revela, ela é o corpo de Cristo. A igreja revelada por Paulo também é o templo de Deus, um templo não feito por mãos, mas um templo eterno, poderoso, glorioso, construído pelo próprio Senhor. Muito bem, então vamos ver aqui, amados irmãos, os escritos de Pedro, no seu segundo livro, no segundo livro de Pedro, primeiro livro de Pedro, capítulo 2, verso 4, diz assim: à medida que se aproximam dele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhada. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Meus amados e queridos irmãos, que palavra poderosa é essa, revelada pelo Espírito no interior de Pedro. Aleluia! Escrita nas Sagradas Escrituras. Olha o que Pedro fala aqui. À medida que se aproximam dele, pedra viva, rocha viva, coluna viva. Uma pedra viva é uma pedra que tem vida. Então, à medida que vocês se aproximam da pedra que tem vida, da pedra que é a vida, diz assim: a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele. Aleluia! Olha o que a palavra diz, amados irmãos. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Amados, vocês também estão sendo edificados como pedras vivas, olha só, para a construção, a edificação de uma casa espiritual. Gente, é maravilhoso você pensar, e a Bíblia, ela nos leva a pensar, Vamos fazer um pensamento agora. Vocês também. Ele falou no plural. Vocês também. Então está falando para mim, está falando para você, está falando para todos aqueles que estiveram ouvindo e vendo esse vídeo. Vocês também estão sendo, vocês estão sendo
Ele não disse, vocês serão, se isso acontecer. Não, vocês estão sendo. Estão sendo aqui, é um processo contínuo. Estão sendo utilizados como pedras vivas. Pedras vivas. Queridos, aqui a pedra viva é Cristo. Mas vocês estão sendo utilizados como pedras vivas. Então, cada um de nós somos uma pedrinha que tem vida. Quem colocou essa vida em nós foi Cristo. Cristo é a vida. Cristo é a pedra angular. Cristo é a rocha de esquina. E através dessa rocha, dessa pedra angular, ele fez pedrinhas, ele fez pedras, ele fez pessoas, ele fez homens e mulheres que acreditam nele, que creem nele, que vivem a palavra dele, que buscam ele, que amam ele, que desejam ele. E agora, queridos, essas pedras vivas que somos nós, que sou eu e você, independentemente onde você mora, quem é você? Deus está dizendo que você é uma pedra viva. Sabe onde que ele te escolheu como pedra viva? Quando ele foi para a cruz. Quando ele foi para a cruz, queridos, ele ofereceu salvação a todos os homens. E Tito escreve na sua carta acerca disso. A salvação, ela foi liberada a todos os homens. Isso aconteceu com Jesus Cristo na cruz, abrindo a porta da salvação, pagando toda a dívida, pagando todo o pecado que nós devíamos. Toda a dívida era nossa, todo o boleto para pagar era nossa, toda a fatura era nossa. Mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele decidiu pagar por mim e por você. E com esse pagamento, com o trabalho da cruz, ele agora, queridos, nos restaura como pedras vivas. Ele nos restaura como pedrinhas, como fagulhas da pedra. Porque quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Depois disso, amados irmãos, já no Jardim do Éden, na comunhão do homem com a mulher, na comunhão do homem com Deus que estava tão linda, entrou o pecado. E a mulher, ali através daquele engodo, entrou o pecado. Então o que aconteceu? A imagem de Deus foi danificada do interior do homem. E agora houve uma separação, porque, amados irmãos, o pecado divide e dividiu agora o homem de Deus. Mas isso parece que não tinha mais jeito. Porque agora Deus foi obrigado a separar do homem, foi obrigado a fechar o jardim, foi obrigado a colocar o homem para fora, a expulsar o homem do jardim e a dar um veredicto para o homem, um veredicto para a mulher e um veredicto para a serpente. Só que Deus, o seu amor dura para sempre. E a palavra do Senhor revela que lá na cruz, Cristo restaura a imagem de Deus que foi danificada lá no jardim do Éden. Amados e queridos irmãos, Deus agora, através da cruz e do rasgar do véu e de sua morte, ele vem agora e purifica todo o pecado. E ele diz assim: agora eu restauro a minha imagem que estava danificada e eu coloco o homem diante de mim, perdoado, purificado, e agora não tem mais nenhuma dívida para cima de ninguém. Jesus fez isso na cruz. Você consegue entender isso na íntegra? E agora então, com esse trabalho poderoso, o que ele fez? Ele nos restaurou como pedras vivas. Ele nos levantou como pedras vivas. Ele fez uma obra purificadora, santificadora, restauradora, levando eu e você a entender e compreender que Ele é o Senhor, que nos restaurou da vã maneira de viver e nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto e nos colocou diante dele para servi-lo no santíssimo lugar. Isto é,
servi-lo sem nenhum impedimento. Hoje, eu e você temos sobre nós este sangue precioso, constituinte, que nos constituiu pedras vivas. Primeiro ponto, então, desse interim da palavra, é entender que somos constituídos. Em que somos constituídos? A Bíblia diz que nós somos constituídos em pedras vivas. É uma pedra que tem vida. A vida que está nessa pedra não é uma vida comum, natural, mas é divina, é celestial, é espiritual. Então você só está vivo por causa da vida que é Cristo. Então você só está em pé por causa da vida que é Cristo. Ele te constituiu pedra viva. É Ele que te fez um homem de Deus, uma mulher de Deus. É Ele que restaurou a sua vida. É Ele que te deu a alegria de fazer parte da edificação de Deus. Essa pedra viva, irmãos, que é você agora, é um instrumento de edificação. Aleluia! Não é glorioso saber quem somos em Deus? Não é glorioso saber quem somos em Deus? Eu não ouso dizer diante de Deus, somos em Deus. Porque Deus é uma constituição. Deus, Ele nos constitui. Deus, Ele entra em nós e nos faz ser parecido com Ele, ser dEle, ter a vida dEle, ter a unção dEle. Então vocês, quando aproximam de Deus, que é a pedra viva, vocês também estão sendo preparados, aleluia, como pedras vivas. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Guarde isso e ore comigo e prossiga, porque amanhã eu continuo. Pai, muito obrigado pela oportunidade de sermos pedras vivas. Só o Senhor para nos fazer pedras vivas. Pai, santifica-nos, purifica-nos e abençoe-nos neste momento, ministrando sobre cada um de nós. Pai, nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, um beijo no coração e até amanhã.